Tipos de karma e tipos de vício. Karma vem de movimento. Vício pode ser traduzido do sânscrito, porque tudo vem dele. A Índia é a mãe das civilizações atuais. Esse vi nos convida a ver uma ligação com a mente, como Vimana, né? É um veículo. Então vamos dizer que vício é também relacionado à visão, e não à visão dos sentidos, né? Por exemplo, quem tem uma boa visão de vida tem uma boa mente. Quem ouve bem tem um bom mental. E aquilo que a gente ouve, a gente pode fazer imagem. E aquilo que a gente faz imagem, podemos reproduzir um som, né? Se você desacionar o áudio da sua TV ou do seu celular, você ainda verá através de formas geométricas chamadas letras e números. Também poderá haver formas geométricas, formas de rostos de seres, e você mentalmente fazer o som do nome daquilo que está sendo visto. E com o som a mesma coisa. Você, sem ver o cão ao longe, o avião sobrevoando, você sabe distinguir entre um avião e um cão. Então vamos classificar, né, esse ócio da visão como dois tipos, porque tudo é polar. Karma, que sempre está ligado à questão emocional, e emoção vem de emotion, né, o grande movimento. Karma também é. Então, vamos classificar karma como o karma que é um karma fixo, né? Por exemplo, Manvantara, Big Bang, é um karma, uma movimentação incorrigível e imutável. Ah, mas a gente veio para cá para mudar o karma, não, a gente veio melhorar o que já está feito. Então o karma ele pode ser dividido em dois, e os vícios também. O karma, ele tem o karma letivo, por exemplo, uma mônada que resolve se manifestar. E um karma autocorrigível, né? Porque eu ia colocar autopunitivo, porque também fecharia, né, com esse argumento objetivo do que é karma. O vício é a mesma coisa. Um vício eletivo e um autocorretivo. Quem quiser classificar como autopunitivo está ligando aquele conceito religioso. Mas por outro lado, punir, né, é unir a força. Então aquilo que está desajustado, então a gente tem uma visão muito negativa dos termos, né? Como, por exemplo, quando a gente fala agressão. Do inglês, a gente vê que a agressão está bem mais definida. Em algumas línguas, algumas palavras são mais bem definidas. Dizem que é só o português brasileiro ou o português de Portugal. Não. Agree. Quem já não teve uma mensagem no seu dispositivo, agree, siga, né, avance. Então é avançar. Por isso que ficou até esse termo pejorativo, porque quando você diz que alguém vai atacar alguém violentamente, tu chama, ele avançou. Me avançou na minha cara, por exemplo, né? Só para a gente poder entender como a gente faz confusão com os termos. E que o mal não está em lugar nenhum, nem na gramática. Acredito que principalmente na gramática você não encontra o mal. A própria palavra mal, se tu pegar MA, o MA sempre raiz de matéria. Então o mal
né? E com esse L no final, vamos pegar lá uma raiz arábica que é mãe e pai juntos, né? Espírito e matéria. Se você pegar a palavra evil, que é mal em inglês, coloca ao contrário é live, né? Viver. Então tá tudo na nossa cara, é como diz, a verdade está na nossa cara e a gente, né, dispara dela, a gente foge dela. Então, o que é karma, né? Por exemplo, se alguém veio para experimentar encrenca na questão do relacionamento amoroso, você não tente ser cupido desse alguém. Eu já citei um exemplo claro de que todos os casais que eu formei, como se eu fosse um cupido, como se eu fosse o padre da cerimônia, todos que eu uni chegaram ao extremo da encrenca, entendeu? Eu acabei gerando encrenca para as pessoas na minha boa intenção. Porque a pessoa tem que estar atraída por aquilo. Por isso que eu digo que a influência, ela não existe. Por quê? Se eu aconselhar vocês, ou se alguém me aconselhar, eu posso aceitar ou não. Quantos conselhos ouvimos e não seguimos? Porque não é a nossa programação kármica. Meu pai dizia que eu tinha que largar a música e ser o médico que eu queria. Mas será que eu ia ser um bom médico? Ah, porque ficaria mais bonito para a família. Mas a família é subjetiva, ela não é perene. É um sobrenome que tu tem por um tempo, né? Por um tempo de anos solares. E você já teve milhares, se não bilhares de sobrenomes. Até tinha uma época que as pessoas nem sobrenome tinham, eram tribos. Ah, era a tribo de Judá, era a tribo de Abraão, né? Então pegava assim um nome próprio de um ser que liderava aquela tribo e ficava como a tribo dele. Muitas vezes ele não queria ser mestre, como nós. Às vezes a gente vem com tantas coisas novas e a gente acaba ficando numa posição, né, eletiva, porque as pessoas elegem, de mestres sem querer seres, porque a gente tem que ser mestre de ser humano, em ser humano em si, ser mestre de si mesmo, não dos outros. Então você não pode bancar o cupido, o conselho muitas vezes é desaconselhado, porque às vezes o conselho é uma coisa que tu quer consertar, na verdade tu está desconstruindo, tu está desconcertando. Preste bem atenção, tudo que te aconselharam ou que você aconselhou ao outro, observe, faça uma análise crítica. Você vai ver que o trem sempre descarrilha. Então o karma, ele pode ser melhorado, né? Como por exemplo, na sua parede você pode botar a cor que quiser. Ainda dentro estará cimento de má qualidade ou de boa qualidade, um tijolo de boa qualidade ou de má qualidade. Você não pode mudar a estrutura a não ser que você destrua tudo. Se você destruir tudo, vai ter que ter capital para reconstruir. Então você fica responsável pela obra. O outro é a obra que você vai ficar responsável. Uma coisa é colorir, melhorar. Outra coisa é destruir. Desconstruir para, né, no intuito de uma boa intenção, achar que você vai resolver. Primeiro você resolve a si mesmo. Se você não controla a si mesmo, não resolve a si mesmo, não vai ser seu eco lá fora que você vai conseguir. Seria como você tentar agarrar sua própria sombra. A sua sombra está fora de você. E ela não é algo palpável. Então você, 2 passos para cima, para frente, a sombra também vai 2 passos para frente. Você não consegue tangenciá-la. Então o outro lá fora é uma sombra de você, e você também tem a sua. E o máximo que você pode fazer é parar e pisar na própria sombra. Isso você já pode fazer e já faz.
mas você não tem como agarrá-la. Então ela é o que é. Você que está sendo visível vai para frente ou para trás ou para o lado, ela segue junto. É como a luz do sol. Ela tenta clarear a sombra vai indo à frente ou atrás. Então, são coisas imutáveis, onde? Nisso que a gente chama de quaternário, alma. Porque é o seguinte, e corpo, porque a natureza manda muito mais no corpo e o etérico, um pouco menos, por isso que é meio, né, na alma, e não tem comando sobre o espírito. Os 3 mundos de Shiva eu citei agora. E o vício, o que pode ser vício? Né? Como o karma. Se o karma existe, o letivo, que é aquele que vem para aprendizado, e tem aquele que é resíduo, resultado, na verdade, de resíduos de múltiplas reencarnações e multifacetadas, que pode ter vindo bonzinho, malzinho, mulher, homem, ou as duas coisas, sem problema nenhum. Já teve muitas raças, já teve várias oscilações de níveis sociais, veio muito pobre, muito rico, não sabia o que fazia com a riqueza, e pobre, não sabia o que fazia com a pobreza, e não aprendia de jeito nenhum, em nenhum dos polos, né, nenhum dos extremos. Então está aqui numa nova tentativa. Já na questão do vício, podemos aprofundar bem a questão do vício. Por exemplo, a criança quando começa mama, papá, ela vicia em falar o resto da vida. Essa nossa necessidade de comunicar, compartilhar ou até negar, né? Recusar, queixar, isso aí é um vício. Porque a gente era quietinho dentro do útero. Ou falávamos, a mamãe colocava o ouvido, se desse, em sua própria barriga para ouvir o que temos para dizer? Não. A gente enrolava a língua. E o máximo que a gente tinha de som quando os primeiros momentos de nascimento, né? Que é dito, ver, não deu-se a luz, é uma luz física, né? Nós viemos conhecer o último sol, que é o físico. E depois voltamos para o sol atrás do sol. No final, sempre a mesma coisa, esse oscilar. Então a gente vicia também no quê? A gente respirava água. Até é dito, se pegar um bebê, a parturiente, a parir dentro de uma piscina d'água, o nenê não morre afogado. Tá? E o fio ali, aquele umbilical, ele representa o fio de prata, tá? O fio da vida, o Sutratman, o que você quiser chamar, Antakarana. E esse fio ele é diferenciado em cada pessoa, por isso que não dá para forçar cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que vêm com um fiozinho de prata muito novo. Você imagina colocar 360 volts num fiozinho, né, desses fininho de sistemas. Você torra. Tem gente que vem com fios entrelaçados já de muitas vidas, porque é preciso um fio forte para receber uma grande descarga. Tanto uma descarga inferior como superior. Por isso tem gente aqui que, nossa, eu no lugar dele, né? Você vendo o outro lá fora, como é que ele aguenta, né? E às vezes você é mais forte que aquele lá em questão de resistência desses fios da vida, e você olha assim e diz, nossa, como aquela pessoa é sensível, como ela é frágil, como ela é fraca. E muitas vezes até a gente abusa da crítica e coloca como covarde, né, fraquejante, que não suporta. O que tu suportaria, ele não suporta. Às vezes é o contrário, aquela pessoa suporta muito e você é o sensível da história, o delicado, cheio de, né, de miticulosidade e mimimis, que a gente chama, né? Então é muito interessante. O vício, na psicologia linear, por exemplo, ele é classificado como psicológico e quimiológico.
O primeiro, ele afeta a alma. O segundo, ele só afeta o corpo. Então, como eu estava falando ontem. Eu tenho vício de cigarro, eu nunca me deparo com eu fumando numa experiência em que eu estou buscando por esse vício. Mas daí quando eu chego lá, o que eu vejo no astral que é o que descortina os teus párias, né? Aqueles filhos que você renega. Que é forças elementais que você daí modifica. Porque se você só pode piorar ou melhorar o karma seu, o do outro, só se o outro assinar embaixo. Uma compra ela só é quitada não pelo vendedor oferecendo o produto. Essa é a questão da influência. Você só vai comprar quando a sua assinatura será a última no final do contrato, né? Desse intercâmbio de fluência e influência. Então nada te obriga a nada. Você só faz o que gosta. É incrível. Ser humano, eu não faço nada que eu gosto, a vida é uma droga, não consigo fazer nada, não me realizo. Tudo que tu não está te realizando, tu está fazendo porque gosta. E dentro de uma programação kármica quaternárica, tá? De 4 coisas. Então a questão do vício, voltando, né? Ócio da visão, você também pode colocar veículo, né? Né? Viciou, né? Então é uma tendência a estar sempre usar esse veículo para, né, esse io no final é como se fosse assim uma persistência. Então você persiste. Então você vicia em falar, você vicia em absorver alimentos sólidos, que antes você só respirava e se alimentava de líquidos no útero materno através do líquido amniótico. Você respira em ar, né, você vicia em ar. Já não pode mais respirar água, se afogaria na água. Você só pode se alimentar de alimentos sólidos. Continua tomando, né, líquidos, absorvendo líquidos, mas não da mesma maneira. Antigamente entrava por tudo, até pelos seus poros. E aquilo era o seu alimento. Então a gente se condiciona aquilo ali. É um karma, não pode modificar isso enquanto for físico, a coisa é assim. Ai, que eu queria, né, não me afogar na água, não me queimar no fogo, me atirar nos ares, voar. Você já tem planos para isso. E entrar dentro da terra e não ser soterrado. Né? E não me contagiar na terra, né? Tanto é que se tem uma ferida aberta, enquanto você está com a pele, está filtrando. O corpo ele filtra tudo. A prova disso é você poder caminhar na terra. Você não vai ficar doente, até vai lhe ajudar. Porque daí esses micro-organismos vão entrar no poro e já vai ter ali leucócitos que vai converter ele não em corpo estranho, e sim é o veneno da cobra a favor do próprio veneno, né, do próprio mordido. Se tiver aberto, o micro-organismo ele entra direto e não tem defesa, não é avisado. A pele ela avisa, né, quando ela está intacta. Quando ela está aberta é que nem a questão da aura aberta. Aí a influência entra e vai encontrar o quê? Um chão fértil, né? É como uma doença, mas ela tem que encontrar um chão fértil, porque você está imune por si mesmo, nem influência nem doença somatiza no corpo físico, que é o saco de pancada, o pobre coitado, o boneco, enquanto o ventríloco está observando. Então vício de falar demais, vício de contrariar, vício, né? Quando a gente aprende a comunicação, a gente aprende vamos dizer assim, a contrariar também, né? As possibilidades, é o que eu posso fazer, eu posso negar por negar, mas será que eu conheço? Né? Mas isso aí é normal, isso aí é todo o tempo de cada um, então não dá para mexer nisso. Pessoas com fiozinho muito pequeno até não dá nem para forçar, porque é capaz até de, né? Tem gente que enlouquece, que é quando o fiozinho arrebenta, perde o mental e pode até morrer fisicamente se tu forçar. Né? Hoje eu vejo isso, antigamente eu não avaliava isso. Então tem casos sem solução para momento. Só o futuro o dirá e resolverá. Então a gente vicia em muitas coisas. Vicia em ter relacionamento, né, tem que sentir prazer na vida, gosto na vida, ter conforto, buscar dinheiro. Porque o dinheiro é um sistema de trocas, então ninguém te dá nada se tu não tiver o papelzinho
que representa nada, porque ninguém prova. Quem é que diz que R$ 50 vale R$ 50? É quem diz que R$ 50 vale R$ 50. Agora, se eu pegar um isqueiro, queimar uma nota de R$ 50 e uma folha em branco, os dois vão queimar no mesmo tempo, da mesma forma. Então, quer dizer, nenhum é mais especial que o outro, porque tem um valor estampado no papel. Então, te vicia em tudo isso. Aí tem os vícios psicológicos, que é, por exemplo, que ainda entra dentro da comunicação, de negar, eu quero provar, eu quero falar por último, eu quero dizer que eu tenho títulos, né? Tem muitos desses pecados da igreja que não são astrais, sabiam? Por exemplo, o orgulho é uma coisa da mente. Eu quero mostrar que eu sei mais. Onde é que a emoção sabe alguma coisa? A emoção sabe ser emoção. O corpo astral, ele sabe se emocionar. Seja alto astral ou baixo astral, ou médio, né? Alta emoção, média emoção ou infraemoção. É o que ela sabe fazer. A mente, ela sabe muito mais. Por isso que quem tem mente pode até mentir. E tornar uma mentira uma verdade, porque vem da mente. O orgulho místico, o orgulho acadêmico. Ai, que eu sei que eu li não sei quantos livros de fôlego, né, em 1000 tomos, né, de Freud e Jung. Eu li gnose, eu li obiose, teosofia, filosofia, teologia, filosofia. Então, quer dizer, isso é uma coisa da mente. E a mente vicia nisso. Mas daí tem vícios que, né, no caso assim, partículas que entram num sistema orgânico, uma biografia, numa biologia vital, que não era para estar ali, se tornam corpos estranhos. Por exemplo, o álcool é muito bom como asepsia. Se ele entra, ele está no lugar errado. É como querer levar o corpo físico para a garta, por exemplo. É um absurdo, né? A pessoa que falou isso é um absurdo. Se a pessoa ainda conseguisse tirar o corpo físico fora para não arriscar ele, aí isso não é perigo, né? Eu acho gozado. É um vício também, a avidia, falso conhecimento, iludir as pessoas, é um vício. Porque daí tu fica acima, a pessoa não vai conseguir levar o corpo físico e o outro vai dizer que não, eu consigo. Essa competição é um vício também. Então, se entrar uma substância como o álcool, ele descortina energeticamente, como ele é solvente, ele vai solver a aura, então tu vai ficar aberto. Como tu não vai ter senso crítico, aquilo que tem ainda, que tem fluência, que vai vir de influência, porque influência tem que vir de fora para dentro. Mas tu tem que ter a fluência, entendeu? É como, por exemplo, uma gota d'água numa pedra. Tem que ter uma insistência, e a pedra tem que se entregar. Ela não pode sair do lugar. Se a pedra sai, que gota em gota vai partir a pedra? Se a pedra caminhasse, se fosse ambulante, né? Então você também tem esse direito. Não seja pedra, não seja rocha. Porque a rocha, ela é passiva. É tudo aquilo. O corpo físico é rocha, é passivo. Está deitado, quieto, recebendo todo o impacto e todo mundo pisando nela, chutando ela no caminho. Já o etérico é ativo. O astral é passivo, né? Coitado do astral, leva a surra também. Tanto, por isso que os corpos mais parecidos, o corpo físico e o astral, são iguais, idênticos. Com algumas diferenças que o astral, ele é transponível, mais leve, voa, tudo mais. Flutua no plano, na verdade, né? Nada. E ele é mais energético. Se vê ele com uma completude mais energética. Pois o mental, ele é ativo, é pai, né? Ele pode simplesmente na velocidade de um pensamento ir lá no outro lado do universo, de qualquer universo. Por isso que a gente é tão importante, a gente é viajante dos planos, né? Planetas, a gente é também. E nós temos um planetinha chamado mental, que é um ovo energético, um ovo áurico que chama. E depois tem os outros corpos que são neutros, né? Que não participam disso, só assistem. Então o vício químico ou quimiológico, ele pode gerar numa vida uma memória celular e não mexer com o psicológico, que é a psique, alma, emoção e mente. Eu faço isso, né? Aquelas pessoas tipo eu.
Vontade de tomar uma cervejinha porque está muito quente. Eu tomo aquela cervejinha e penso, por que eu estou tomando essa cerveja? Ah, amanhã eu vou estar ruim. Dor de cabeça, ruim do fígado. Então isso é uma condição. A célula está me obrigando a fazer. É uma memória celular. E incomoda a alma. Agora, eu tomar a cerveja e o cigarro porque, isso me acalma. É outro tipo de karma e outro tipo de vício. É um vício autocorretivo. Então, é uma coisa que eu tenho que passar para, né, o autopunitivo. Tu sofre com aquela dor, né? Mas não deveria sofrer. Tu deveria a tudo usar em paz, né? Tudo é permitido porque é da lei, dizia Crowley, e eu completo, desde que seja da lei. Então tem vícios que vai te dar uma memória celular, pode até afetar teu DNA, mas o teu DNA não vai ser o próximo da outra vida, não tema. Mas é uma experiência que você vai passar. E tem outro que é uma necessidade psicológica, por exemplo, de ter alguém. Eu sou obrigado a estar casado. Eu sou separado do homem ou da mulher, mas eu tenho que viver junto com alguém. Eu não quero ele, ela, mas eu quero eles perto. Porque isso aí é um karma, é uma coisa que tu tem, né? É um vício psicológico. Que tu tem que passar por aquele inferos, né? Aquela encrenca. E tem aquele karma que não tem solução, que é uma coisa, programação da natureza em quaternário, que é, por exemplo, uma doença congênita. Que nada tem a ver com a família. Às vezes a família não tem aquela patologia, né? Por exemplo, nunca tivemos caso de câncer na família. Nas duas famílias, materna e paterna. Agora tem uma tia com tumor no cérebro, já fez milhares de operações, não consegue extirpar. E um tio que apareceu na família paterna com câncer, o mais forte deles, o mais velho deles, que a gente até dizia, nossa, vai durar uns 150 anos. Um homem forte, por acaso também ariano. E a minha tia, incrível, essa do tumor do cérebro, o signo dela é de câncer. Claro que não tem nada a ver o nome do signo, porque signo é senha, não tem nada a ver com o tipo de karma. Tem a ver com o tipo de tendência, né? Como é a água, o signo da água, anda para trás, anda para o lado, que a gente já falou sobre os signos. E o vício psicológico é muitas vezes uma coisa que não tem nexo a uma compreensão linear, né? De, por exemplo, um toque, né? De ficar puxando o cabelo, puxando a barba. Tem pessoas que ficam calvas, mulheres inclusive, numa neurastenia, começa a puxar e se autoflagelar. Isso é um vício psicológico. E você não consegue fugir. Eu tenho um toque de mexer na sobrancelha e mexer no nariz. Quando eu ver, eu estou fazendo. Então isso é psicológico, não é uma necessidade do corpo. Não está coçando, não está doendo. Por que eu estou colocando a mão? Que até nós reikianos entendemos por quê. Que procede você usar a mão para uma terapia holística. Porque tudo que dói, por exemplo, bater o dedinho, qual é a primeira reação que você faz? Ir com a mão e aquilo no local, você aperta, né, protege e não está vendo que você está energizando aquela parte que perdeu, rasgou a aura na hora de bater. Também tem o vício da violência, né? Há o chakra humeral, que ele está na mão dominante daquele ser, se ele é destro ou canhoto. Vai estar diferente de um para outro. Quando você dá um soco em alguma coisa, né, quebrou alguma coisa por ira, ou desferiu um soco em alguém, um golpe, isso cria um curto-circuito que, né, você pare pelo humeral desse braço dominante, o seu elemental. E ele fica ali. E fica ali. E você vai e ele fica ali. Por exemplo, essa noite eu tive um contato com o meu elemental que eu tinha feito em outra encarnação, idêntico a mim, é um filho muito parecido. Sabe aqueles filhos que vê, ele é a cara do pai, cara da mãe? Nossos elementais às vezes são assim. Principalmente esses ligados a sentimentos humanos, como ira, né? Gula, luxúria, orgulho. Eles vão ter uma carinha muito parecida com o papai ou com a mamãe. E estava numa mesa de bar, né? Mas incrível que não aparecia, era um bar, mas não aparecia as bebidas.
E ele discutindo com o garçom, bah, não aguento mais, o senhor sempre vem aqui. Então eu era um cara arrogante. Só que sabe o que me deixou em paz assistir aquilo ali? Que eu não me identifiquei, eu não vou pegar esse passado agora e ficar remorseado, porque remorsear é como se eu estivesse revivendo, né? E se eu achar bonitinho também eu estou revivendo. É bem possível que eu repita. Eu era o ambiente assistindo. Porque ontem eu fiz uma brincadeira com o irmão John da OSB, né, no grupo que nós temos, que eu queria fazer uma paródia em que eu estou de óculos escuros na esquerda e eu me apresento como eu sou o eu inferior. Aí eu tiro o óculos e já venho pro outro lado e digo, eu sou o eu superior. Aí o eu superior fala assim, mulher. Aí eu volto para a esquerda, né, nessa paródia, de repente até fazer no TikTok, o John, um amigo nosso, até sugeriu que poderia ajudar. Uma brincadeira divertida, porque a gente aprende, né? Nós crianças aprendemos brincando. E esse eu superior, que sou eu mesmo, pega e fala mulher, daí eu volto, boto a carapuça, o óculos escuro, né? De não enxergar mesmo, que o eu inferior é assim, e digo mulher. Tudo gostosa, maravilhosa, eu pego todas. Aí volto pro eu superior pro outro lado, né? Eu mesmo, vou ter que fazer, atuar os dois atores. O outro ator, mais inteligente, mais consciente, diz assim, não, filho, é um ser humano. Enquanto o eu inferior, não, é gostosa, que é cheirosa, que é linda, maravilhosa, né? Então é muito interessante essas coisas, né? A gente às vezes tem que fazer mesmo uma ironia, uma brincadeira para poder aprender, porque crianças somos, mas não somos inocentes. Nós temos ciência dentro, sim, que é informação, que é o máximo que tu pode dar por teu karma e pro karma do outro é informação. Olha, há um caminho, há uma possibilidade, mas não te garanto o resultado. Os meus resultados foram assim. Daí a pessoa se serve do teu conselho ou não. Tá bom? Que até conselho, né? A gente chama de conselho de classe. São reuniões, é como comunicação. Quando você se comunica, você tem que ver se está se comunicando mesmo. Como? Se o outro está dando trela, porque está falando, ele está, vamos dizer, trocando com você ideia, senão você não está se comunicando. Você está o quê? Fazendo falácia. Só está saindo a voz e não está indo, não está tendo um endereçamento. É como tu fazer vídeos pro YouTube, né? Fazer um vídeo por dia que nem eu e ninguém te dá um like e ninguém nem faz uma visualização. Então você está perdendo tempo de vida. Ganharia muito mais pegando, então, distribuindo cesta básica aí pro povo. Que talvez não ia adiantar também, eles iam comer, né? Iam arrotar aquilo, ia virar esterco e amanhã eles iam querer de novo e daí tu ia criar um vício do ócio na pessoa lá, né? Que é como se diz, a gente costuma viciar a pessoa, né? A vadiagem. Então é muito melhor tu ensinar a trabalhar. É isso que tu pode fazer com o karma da pessoa, ensina a trabalhar. Quando a gente vem falar de metafísica desses conhecimentos, isso aí não é querer mudar o karma da pessoa. Mas a gente diz que tem, mostra, existe aquilo que os controles que não são controles que te controlam porque tu está incontrolável por ti mesmo, eles dizem que não pode. Tu pega e tu desvela. E isso é dar a luz. Isso é iluminar o mundo, tu esclarecer. É o máximo que tu pode fazer, é mostrar o caminho e não levar. Tu não pode levar a pessoa, porque tu pode estar levando a pessoa e a pessoa, entendeu, tá com um desajuste no andar e ela cair e você vai cair junto. E o seu peso vai pesar nela, porque daí um cai por cima do outro. Então, é melhor não mexer naquilo que está, né? Já bom, time bom não se mexe. Tem gente que diz assim, que a maior asneira é esse negócio de time bom não se mexe. Depende aonde. Onde tu escolhe que é no ternário, lá em cima, tu pode mexer times. Aí tu escolhe, aí tu tem livre-arbítrio real. Quer ser mãe, quer ser pai, vamos, né, fazer uma personalidade assim, assado. Com essa mônada para ser filho daquela e ter atrito lá, para ele aprender o que é atrito, aprender a tolerar, ou aprender a se expressar, que às vezes foi muito bonzinho numa e agora tem que brigar mesmo. É uma coisa assim acima da nossa compreensão, mas se a gente se puxar um pouquinho, esse mental faz alguma certa linkagem. É porque uma antena,
Por exemplo, nós temos o Wi-Fi aqui a 10 metros da minha cabana. 10 metros para lá e 10 metros para cá a gente pode pegar o Wi-Fi. O mental é isso, o mental é o modem. Tá entendendo? Ele tá emitindo e ao mesmo tempo recebendo. Então é de lá para cá e daqui para lá é a mesma distância, numa circunferência. O mental é assim, então ele está no meio, ligado ao pulso cósmico, ligado ao bindu como centro, a gema do ovo. E ele consegue tanto captar o que vem de baixo ou de cima. Agora, se ele suporta ou não, vai depender do tamanho do fiozinho que eu falei lá, né? O fio de sutrátil. Se é muito novinho, o fiozinho é fino. Mônadas velhas, não almas velhas, porque nem sempre é a mesma alma. Depende, se tu perenizou a alma, que é isso que está se iluminando, pode que volte. O mesmo material atômico. Não é que vai vir o mesmo ser prontinho, não, é os mesmos átomos, você não perdeu nada, você não destruiu com emoções, pensamentos, então pode ser reaproveitado a sua própria alma, mas mesmo assim vai se misturar com muita coisa se estiver faltando. Não pode ter um espaço vazio, um átomo que tu pode pegar de um psicopata, é aquele despertar aquilo que tu já tem de nidana psicopática dentro de ti, e você vem com predisposição, aí todo o ambiente te influencia porque tu tem, né? Por exemplo, meu filho não gosta de cebola, o menor, todos gostamos de cebola. Ele vê nós comendo cebola pura, com a serva de cebola. Como é que não influencia? Porque não tem dentro dele o registro. Ele veio para contrariar essa nossa tendência a comer cebola. Ele reprova também o cigarro, ele reprova a bebida. Muito bom. Para ele não precisa disso para se aterrar. Alguns são já vem com muita compreensão espiritualista e que às vezes, se não, daí entra a questão do vício, que ele é químico. Precisa de algo para as células trabalhar, processar, e não mexe com a alma. E tem outros que tem que é os conceitos, por exemplo, do meu filho, que tem um conceito da cebola, do cigarro, daí tu fica aquele puritano chato, que não vai estar, não estou falando do meu filhinho, mas todos que são assim, não suporto gente que fuma. Tem um amigo meu, por exemplo, ele não está errado, é problema dele, é a experiência que ele está passando. Só que ele não está ajudando na evolução daqueles que fazem. Se ele aceitasse, eu acho que ele estaria ainda criando uma cor, um som diferenciado na pessoa. A minha mãe não gosta de bebida, que bebe, porque morreu. Mas morreu o irmão dela, não quer dizer que todo mundo vai morrer disso aí. Possa que morra em consequência, um acidente, uma briga. Mas isso aí tu vai, às vezes tá indo trabalhar, tá sóbrio, e alguém vem e te ceifa a vida. Vem um carro daquele que tá alcoolizado, tu não gosta de bebida e o carro te atropela, o ébrio vem e te atropela. Ceifa a tua vida mesmo assim. Então não tem escapatória, não dá para mexer naquilo que é. Porque no quaternário nós somos vítimas das circunstâncias. Queres controlar alguma coisa? Suba de nível. Suba de nível aonde realmente volte à sua origem, rememorize, volte a fita e volte lá onde você escolheu, para hoje você não entender o que é karma, o que é vício. Tá bom? Paz e verencial a todos.